Então a gente viu aqui que o conhecimento leva ao orgulho. Mas depois no versículo fala assim, mas o amor edifica. Agora, para entender essa parte, a gente entender que Deus é o amor. E quando aqui tá falando, quando além do conhecimento que a gente tem, por exemplo, de que Deus nos ama, quando a gente realmente entende e sente esse amor, quando a gente tem essa revelação do amor de Deus, a gente sente de verdade esse amor, muito além de palavras, muito além de escutar os outros falarem, mas quando a gente tem o contato com o amor de Deus, quando a gente realmente experimenta desse amor, esse amor vai nos constranger, porque vai mostrar que vai nos trazer arrependimento, vai nos mostrar os nossos pecados e vai nos trazer o arrependimento e logo vai trazer a transformação, vai nos tornar pessoas mais parecidas com Jesus, vai nos edificar, vai nos transformar. Então, por isso que o amor edifica, porque quando a gente tem, além do conhecimento, a gente tem o contato com Deus, isso vai nos edificar, a gente tem o contato com o amor de Deus, a revelação do amor de Deus, e isso vai nos edificar, vai nos transformar, e vai nos trazer um verdadeiro arrependimento e conversão. Então, o conhecimento leva ao orgulho, mas o amor de Deus vai te edificar. E aí, no versículo 3, diz assim, mas se alguém ama Deus, esse é conhecido por ele. Então, a gente tem que entender que a partir do momento em que a gente, além de ter o conhecimento da palavra, além de ter o conhecimento que Deus nos ama, a gente tem a revelação desse amor, ou seja, a gente experimenta desse amor e realmente entende que, muito além do que fulano dizer, Jesus te ama, você experimenta desse amor e realmente entende, uou, Deus me ama. Quando você tem o contato com esse amor, além de você ser transformado, você também começa a amar Deus de volta. Porque você começa a conhecer a Deus e Deus é uma pessoa tão perfeita. Não tem como você não se apaixonar por Ele, não tem como você conhecer Ele, não amar a Ele. Então, por isso que a palavra diz, Deus nos amou primeiro, mas depois nós amamos de volta. Como a música diz também, Ele me amou primeiro e eu o amarei para sempre. Ou seja, a gente experimenta do amor de Deus e depois a gente começa a amar Ele também. Amar a pessoa maravilhosa e extraordinária que Ele é. Então a gente começa a amar a Ele. Mas lá em 1 João, vamos lá em 1 João, capítulo 5. 1 João, lá no final, capítulo 5, versículo 3, diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os teus mandamentos, e os mandamentos não são difíceis de guardar. E seus mandamentos não são difíceis de guardar. Então, o que ele está falando aqui? Quando a gente ama a Deus, a gente começa a obedecer a Ele. E aí, esses mandamentos, a obedecer a Deus não se torna difícil, se torna um prazer. Porque você ama a Deus e quer agradar a Ele. Então, aqui está falando, quando você ama a Deus, você obedece. Então, vamos passar. Além de ter o conhecimento que Deus nos ama, ter o conhecimento do amor de Deus, a gente tem a revelação, ou seja, a gente sente esse amor, e aí esse amor nos constrange, nos transforma, e a gente começa a amar a Deus, a amar a pessoa extraordinária que Ele é, e porque a gente ama a Deus, a gente vai começar a obedecer a Ele. Então, como que a gente sabe que uma pessoa ama a Deus? Quando ela está praticando a palavra, quando ela está praticando os mandamentos de Deus. Isso mostra que ela teve a revelação da palavra e que ela ama a Deus, porque quem ama a Deus obedece os mandamentos. Então, quando uma pessoa ama a Deus, ela vai se tornar conhecida por Ele, porque Ele fala aqui, ó, mas se alguém ama a Deus, no versículo 3, 1 Coríntios 8, versículo 3, não precisa abrir. Diz assim, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Então, vamos lá, a gente experimentou do amor de Deus e começou a amar Ele de volta. E porque a gente começou a amar Ele de volta, a gente começou a obedecer a Ele. E aí, não precisa abrir. Não, bora abrir. No livro de Lucas. Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Versículo 24 ao 27. Diz assim: mas naqueles dias... Peraí que eu abri errado.
Eu abri em Marcos, calma. Lucas capítulo 13, versículo 24 ao 27. Diz assim: Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. 25. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo: Senhor, abre a porta para nós, ele responderá: eu não sei quem vocês são. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. 27. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, o que Jesus está falando aqui? Ele está falando sobre que é pra gente entrar na porta estreita, ou seja, obedecer, seguir o caminho da palavra, por mais que a gente tenha que se doar, por mais que a gente tenha que deixar alguns desejos para trás, a gente deve fazer o que a palavra diz e depois a gente vai receber uma recompensa. Mas ele fala aqui que quando, no caso, o dono da casa tiver levantado e fechado a porta, é quando Jesus voltar. Ou quando a pessoa morrer e tiver o julgamento final ali, para ver se ela vai para o céu ou para o inferno. E aí eles vão, as pessoas iriam estar falando assim: olha, abre a porta para nós, nos deixe entrar no céu. E aí ele falou assim... e elas iriam continuar falando: olha, deixa a gente entrar no céu, porque a gente via você pregando, a gente sentou na mesa junto com você, trazendo pra gente hoje. A pessoa poderia falar assim: olha, deixa eu entrar no céu, porque todo domingo eu tava lá na igreja, eu li a Bíblia de vez em quando, mas eu era envolvida na igreja, mas sabe, não adianta estar na igreja se você não praticar a palavra. Porque você estando na igreja, você vai ter o conhecimento da palavra, mas se você não praticar, não adianta. E aí ele falou assim, Jesus disse, no versículo 27, não sei de onde vocês são, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, Jesus não estava conhecendo essas pessoas, podemos dizer assim. Por que a gente viu lá no versículo, no 1 Coríntios 8:3, que eu falei? Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. A gente viu quem ama a Deus faz o quê? Obedece aos seus mandamentos. Então, a pessoa que ama a Deus e obedece os seus mandamentos se torna conhecida por Jesus, se torna conhecida por Deus. E aqui tá falando, Jesus estava falando aqui que as pessoas estavam ali querendo entrar no céu e falando que porque elas tinham ido para a igreja, porque elas escutaram Jesus pregar, elas queriam entrar. E aí Jesus falou assim: afastem de mim, vocês que praticam o mal. Então, ou seja, as pessoas ouviram o que Jesus falou, mas elas não praticaram. Então, se elas não praticaram, ali Jesus não estava conhecendo elas. Por isso que ele falou: não sei de onde vocês são. Mas por que Jesus não estava conhecendo elas? Vamos lá em Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10, versículo 32. Diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. 33. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então aqui está falando que Jesus estava dizendo que se a pessoa confessasse ele aqui na terra, ele também o confessaria no céu. Mas se não confessasse, ele também, se o negasse, ele também iria o negar na frente de Deus lá nos céus. Ou seja, Jesus estava, podemos dizer, negando aquelas pessoas que a gente viu ali em Lucas, porque elas tinham negado aqui na terra. Porque ele falou: vocês que praticam o mal, ou seja, elas não estavam obedecendo. E quando a gente não obedece, a gente está negando a Jesus. E porque elas estavam negando a Jesus na hora lá do julgamento final, Jesus também as negou. Porque elas não estavam vivendo de acordo com a palavra. Então, voltando lá em 1 Coríntios 8,
3 diz: mas se alguém ama a Deus, então quem ama a Deus obedece os mandamentos de Deus, esse é conhecido por ele. Então, por quê? Porque aqui tá falando, se a gente confessa diante das pessoas, Jesus vai nos confessar. Ou seja, se a gente vive mostrando que a gente conhece a Deus, lá, conhece a Jesus, lá no fim, lá nos céus, na frente de Deus, Jesus também vai falar que nos conhece. Porque a gente praticou a palavra dele, porque a gente obedeceu a ele. Mas se a gente não obedece, Jesus também vai nos negar. Jesus também vai falar que não nos conhece e a gente vai ir pro inferno. A gente não, a pessoa. Então, assim, é isso. Então, a gente entendeu aqui que o conhecimento leva ao orgulho. Mas quando a gente só saber das coisas leva ao orgulho, leva à perdição. Mas o amor vai nos edificar. O amor de Deus vai nos transformar. E quando a gente começa a amar a Deus também, a gente vai obedecer aos mandamentos dele e a gente vai se tornar conhecido. A gente vai se tornar conhecido para Deus. Então Deus vai nos conhecer porque a gente agiu como a pessoas que conheceram ele aqui na Terra. Lá em Oséias, não precisa abrir,